Moradores de São Paulo e Rio de Janeiro recebem alerta de terremoto no celular. E você vai ver ainda. Crime bárbaro em São Paulo. Amigos e ativistas fazem homenagem a ciclista morto após ser assaltado. E ainda, itens da farmácia popular totalmente gratuitos. Mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. Estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. E eu começo essa edição com uma notícia triste, mas também revoltante. Amigos e ativistas prestam homenagem desde cedo e levam flores ao local onde um ciclista foi morto por ladrões no Itaim Bibi, em São Paulo. A vítima foi abordada por 2 criminosos em uma moto que chegaram atirando e levaram o celular dele. Familiares, amigos e ativistas do ciclismo protestaram em silêncio em frente ao Parque do Povo, local onde o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, foi morto durante um assalto na zona sul de São Paulo. O ciclista foi abordado por 2 ladrões na rua, pouco depois das 6 horas da manhã desta quinta. O criminoso que estava na garupa chegou atirando. Medrado caiu e o bandido pegou os pertences dele. Uma câmera de segurança registrou o assalto. O ciclista foi levado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu e morreu. Na homenagem desta sexta, amigos levaram flores brancas no local onde Medrado foi atingido. O clima era de muita comoção e revolta com a falta de segurança da cidade de São Paulo. Os amigos exigem respostas das autoridades da segurança pública do estado e do município. E a Polícia Civil suspeita que o mesmo ladrão tentou roubar um motociclista no bairro Brooklyn, 5 horas depois, e também atirou contra a vítima. A placa da moto é a mesma. O motociclista Rafael Molina, de 27 anos, passava pela rua Ribeiro do Vale, quando foi perseguido por 2 homens em uma moto. O garupa atirou antes de escaparem sem levar nada. O motociclista caiu e ainda foi atropelado por um carro. Ele está internado no Hospital das Clínicas. E aos 84 anos, morreu no Rio de Janeiro o cineasta Cacá Diegues. Ele, que foi um dos fundadores do Cinema Novo, teve complicações em uma cirurgia. Um dos cineastas mais conhecidos do país, ocupante da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, Cacá Diegues, morreu nesta madrugada no Rio de Janeiro. Aos 84 anos, ele sofreu complicações em uma cirurgia. Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió e se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança. Ele se formou em Direito, mas ainda na faculdade fundou um cineclube, iniciando suas atividades de cineasta amador. Cacá Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Paulo César Saraceni, entre outros cineastas. Ao longo da carreira de cineasta, Diegues fez mais de 20 filmes de longa-metragem. Entre os mais premiados estão Chica da Silva, Bye Bye Brasil e Tieta do Agreste. Cacá Diegues também foi eleito como ocupante da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras em 2018. Ele ocupou o lugar deixado pelo também cineasta Nelson Pereira dos Santos. Os dois eram amigos. Cacá Diegues era pai de 4 filhos, sendo 2 deles do casamento com a cantora Nara Leão. Ele era casado, desde 81, com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães. O cineasta deixa 3 netos. Agora, todos os itens da farmácia popular serão totalmente gratuitos para a população. Com a medida adotada pelo governo federal, as fraldas geriátricas e um remédio para diabetes, que antes eram pagos, agora serão gratuitos. Mais de 1 milhão de pessoas vão se beneficiar de forma imediata com a medida anunciada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Todos os 41 itens disponíveis em farmácias populares serão distribuídos de forma totalmente gratuita. Com essa medida, as fraldas geriátricas e um remédio para diabetes mellitus, associado à doença cardiovascular, que antes precisavam do pagamento de coparticipação, serão de graça.
Essa determinação vai garantir economia de R$ 190 por mês para os usuários da dapagliflozina. Já no caso das fraldas para pessoas com deficiência ou acima de 60 anos, a pasta calcula o uso de 40 unidades a cada 10 dias, o que vai gerar uma economia de R$ 270. A ministra afirma que essa ampliação vai melhorar a qualidade de vida da população mais idosa e ela informou ainda que a pasta busca outras ampliações. Nízia também anunciou que o Ministério vai abrir o credenciamento para farmácias privadas de 758 cidades, que não contavam com o Farmácia Popular. Segundo a pasta, a expectativa com essa ampliação é a universalização do Farmácia Popular. Hoje, 31 mil farmácias estão distribuídas em cerca de 4.800 municípios, o que representa um alcance de 97% da população. A ministra também reforçou a importância dos municípios promoverem ações preventivas contra a dengue. Ela garantiu que o Ministério tem apoiado estados e municípios com novas tecnologias de unidades para dispersar o larvicida, fortalecer os agentes de endemias e realizar ações de controle para os próximos anos, como é o caso da introdução de uma bactéria contra a transmissão do vírus. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento que trata da revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Uma decisão em março do ano passado derrubou a tese favorável à revisão dos benefícios. Na ocasião, o Supremo reviu seu próprio entendimento que autorizou a revisão da vida toda de aposentadorias. Os ministros vão julgar um recurso apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A deliberação virtual vai até o dia 21 deste mês. E veja a seguir, ex-policial bolsonarista é condenado a 20 anos por assassinar petista no Paraná. E agora na sua tela, vista da cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. 24 graus, nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta a 11 horas e 40 minutos agora, pelo horário de Brasília. Um prédio em construção desabou nesta quinta-feira na zona norte de São Paulo e deixou feridos. Mais de 11 viaturas dos bombeiros atenderam a ocorrência. Um vídeo mostrou o exato momento da queda do prédio, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da cidade de São Paulo. A construção ficava na rua Pedro Osório Filho. Os vizinhos do prédio tomaram um grande susto com o estrondo da queda do imóvel. Imagens feitas por moradores do entorno mostram uma enorme nuvem de poeira que levantou após a queda do edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas é um homem que teve fratura exposta na perna e foi levado ao pronto-socorro do Mandaqui. A outra pessoa teve apenas ferimentos superficiais e recusou atendimento no local. Ao todo, 11 viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local para atender à ocorrência. Segundo informações, a obra tinha começado há cerca de 6 meses e muitos operários trabalharam ali até o fim do ano passado. Ainda de acordo com moradores, no momento do desabamento, havia somente 2 funcionários que ficaram feridos. Segundo a Prefeitura de São Paulo, foram aplicadas 2 multas ao proprietário e ao responsável técnico da obra, totalizando R$ 3.200.000. O prédio tinha autorização para ter apenas 3 andares, mas pelas imagens o edifício tinha mais que o dobro. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, o CREA, afirmou que está apurando a responsabilidade técnica sobre a edificação e que abriu
abriu um processo administrativo preliminar para apurar se houve infração à legislação profissional. As causas do desabamento ainda serão investigadas. E uma aeronave procedente da Venezuela foi interceptada com drogas ao entrar ilegalmente no território brasileiro. Não foi informado o tipo de avião nem o lugar que foi interceptado. A Força Aérea Brasileira anunciou que derrubou um avião que entrou no país de forma clandestina transportando drogas procedentes da Venezuela. A FAB informou que agiu para interceptar a aeronave, que ignorou ordens para alterar a rota e pousar. O avião foi classificado como hostil e foi derrubado. Ainda de acordo com a Força Aérea, um helicóptero foi mobilizado para buscar a aeronave, em cujo interior foram encontrados 2 corpos e um carregamento de drogas. Não foi informado o tipo do avião nem o lugar em que foi interceptado. A ação faz parte da operação de combate ao crime na fronteira. Um ex-policial penal foi condenado pelo assassinato de um tesoureiro do PT no Paraná. Marcelo Arruda foi morto a tiros por Jorge Guaranho na própria festa de aniversário. O ex-policial penal Jorge Guaranho foi condenado nesta quinta-feira a 20 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e perigo comum, pelo assassinato do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O julgamento aconteceu no Tribunal do Júri de Curitiba, 2 anos e meio após a morte de Arruda. Ele foi baleado por Guaranho enquanto comemorava seus 50 anos de idade, em uma festa temática do presidente Lula e do PT. O júri popular foi presidido pela juíza Michele Pacheco Sintra Stadler, que ressaltou que o suspeito utilizou arma da União para cometer o crime. Ela destacou também que a intolerância política que Guaranho demonstrou com as ações e que por conta disso foi promulgada a Lei contra a Intolerância Política na data do assassinato. 9 pessoas, entre testemunhas, informantes e peritos, foram ouvidas no julgamento. Por último, o réu foi interrogado e deu a versão dele dos fatos publicamente pela primeira vez. O crime aconteceu em 9 de julho de 2022, quando Jorge Guaranho invadiu a festa de aniversário de Marcelo Arruda e os dois discutiram. Cerca de 10 minutos depois, o policial penal voltou ao local, armado, e disparou contra Arruda, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E agora a gente traz uma informação de que, nesta madrugada, moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro receberam um alerta de terremoto em Ubatuba. A Defesa Civil afirmou que não houve tremor. A Defesa Civil de São Paulo informou que não emitiu nenhum alerta de terremoto nesta sexta-feira. E, segundo o comunicado, não havia sequer registro de ocorrência relacionada com possível terremoto no estado. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo informou que não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado. Também não houve registro de ocorrências pelas equipes das defesas civis municipais. No alerta do suposto terremoto no mar, a 55 quilômetros de Ubatuba, no litoral norte, a magnitude informada variava de 4,2 a 5,5. O alerta foi enviado por volta das 2h20 da madrugada. O sistema de alertas de terremoto do Android, que pertence ao Google, usa celulares que utilizam o sistema operacional Android como sensores que detectam vibrações para detectar terremotos. Quando os celulares acham que pode ser um terremoto, segundo a empresa, emitem o alerta na região afetada. Foi o que aconteceu nesta sexta-feira. O sistema enviou um aviso de um suposto terremoto e notificou usuários em São Paulo e no Rio de Janeiro. E para entender o porquê desse alerta, vamos conversar agora ao vivo com o Tenente Maxwell, da Defesa Civil de São Paulo. Tenente, bom dia para você, muito obrigada por nos atender. Olá, bom dia, é um prazer falar com todos vocês. Prazer é todo nosso. Tenente, muita gente foi pega de surpresa, né, de madrugada, foi acordada, né, de madrugada. Outras pessoas nessa manhã, quando pegaram um celular, viram esse alerta e ficaram assustadas com essa possibilidade de terremoto aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também. Pelas redes sociais da Defesa Civil, esse alerta não procede. É isso mesmo? Isso se mantém?
O alerta não foi enviado pela Defesa Civil do Estado, não tem nada a ver com o nosso sistema de alerta, não fomos nós que emitimos isso. Por volta das 2h15, as pessoas teriam recebido essa mensagem nos seus celulares e imediatamente nós fomos informados, porque as pessoas começaram a entrar em contato conosco para confirmar a informação desse possível terremoto, e nós entramos em contato imediatamente com o Centro de Sismologia da USP, que é o órgão de referência responsável por monitorar terremotos no estado de São Paulo. Bom, eles nos informaram, já começaram a fazer as análises por meio dos sismógrafos disponíveis em São Paulo e em poucos minutos já nos confirmaram de que não havia sido registrado qualquer tipo de terremoto em São Paulo, em nenhum local, nem Ubatuba, nem Litoral Norte, em nenhuma região. Também acionamos o Corpo de Bombeiros, as defesas civis dos municípios do Litoral Norte, que também não registraram nenhuma ocorrência. Claro, não houve nenhuma ocorrência nenhuma, não teve casas afetadas, moradias, desabamentos, desmoronamentos ou qualquer coisa desse sentido. E aí, bom destacar, esse alerta não tem absolutamente nada a ver com o alerta severo que a gente manda para as pessoas, que a gente envia quando tem, por exemplo, chuvas fortes, como ontem, que a gente enviou alertas para a capital, para o Vale do Paraíba e para outras regiões do estado de São Paulo. Bom, por não ser, então, uma informação oficial, né, da Defesa Civil, não há possibilidade desse terremoto acontecer. Não há, nós não temos sequer condição para terremotos aqui no estado de São Paulo. Aliás, no país, né? A gente tem uma felicidade, uma grata felicidade da natureza para nós de termos nos colocado exatamente em cima do meio da placa tectônica. E a gente tem que lembrar das aulas que aprendemos na escola ali, de que os terremotos eles acontecem principalmente em países que estão próximos, né? Coladinhos entre as placas. E aí, quando há o choque destas placas, é que há os terremotos. Nós temos a felicidade de estarmos exatamente posicionados no meio da placa. Então, quando há algum registro de abalo aqui, é basicamente o reflexo, né, de um terremoto em outro lugar, como, por exemplo, no Chile. Aí sim, esse terremoto acaba tendo algum reflexo aqui. Mas nada que nós tenhamos tido na nossa história de eventos que tenhamos tido desmoronamento de prédios, casas, como vemos em outros países, né, que infelizmente sofrem tanto com isso. Então, não houve terremoto e se houver de fato um terremoto, a população será notificada pelos órgãos oficiais e pelos sistemas oficiais, que são aqueles que a Defesa Civil utiliza. Tenente, só para fechar esse assunto, para deixar bem claro, a Defesa Civil entrou em contato com o Google, com a ferramenta, para saber o porquê foi emitido esse alerta, né? Impactou a vida de muitas pessoas que realmente ficaram assustadas sem saber como agir, até porque a gente nunca teve algo nesse sentido, aqui em São Paulo, principalmente. A Defesa Civil vai notificar o Google sobre isso? Nós estamos em contato com eles, né, buscando entender o que teria acontecido. Eles já nos informaram que estão buscando investigar e apurar o que poderia ter acontecido. Colocaram toda a equipe à disposição também aqui da Defesa Civil do Estado. Nós estamos dialogando, aguardando que eles nos posicionem o que poderia, de fato, ter acontecido, né? Ainda não temos um posicionamento oficial, mas queremos informar a população que esse alerta não partiu da Defesa Civil, não há com o que se preocupar. Nós temos um centro de referência, de excelência, que é o centro da USP, o Centro de Sismologia da USP, e eles não registraram nenhuma ocorrência nesta sexta-feira. O que tenho para hoje é alerta de chuva. Temos alerta de chuva para São Paulo, então com chuva a população precisa se preocupar e estar atenta na tarde desta sexta-feira. Perfeito, Tenente. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Esse alerta de chuva, ele é para quais regiões? Serve para todo o estado? Há risco de alagamentos e outras ocorrências? Nós temos riscos de chuvas fortes para praticamente todos os municípios da faixa leste, que é Grande São Paulo, capital, Vale do Paraíba e todo o litoral, lá incluindo o Vale do Ribeira. Atenção, Vale do Ribeira, pessoal de Registro, Juquiá, pessoal de Iguape ali, Ilha Comprida, atenção, porque tem condição para chuva de forte intensidade naquela região. Pariquera-Açu sofreu com muita chuva na semana passada, então vamos ficar atentos, porque hoje tem condição de chuva em razão de uma frente fria que está passando pelo litoral de São Paulo. Pode chover forte na capital, na Grande São Paulo, na tarde desta sexta-feira, então há atenção especial para os alagamentos. Nada de ficar se arriscando aí, passando, tentando atravessar ruas alagadas, porque isso é um grande perigo. E nós não queremos, claro, que ninguém se acidente, consiga todo mundo voltar para casa em segurança. É só ter paciência que vai chegar em casa. Essas chuvas devem se estender para o final de semana também, Tenente?
As chuvas devem persistir até amanhã, sábado, já com menor intensidade, tá? Então amanhã o dia já amanhece mais aberto, mais claro, e nós poderemos ter possibilidade de uma chuva isolada no sábado. Aí no domingo já a condição de chuva diminui muito, né? Pouca condição para chuva, e a gente volta a ter aquele calorão, sabe que teve a semana passada? O calor volta com força, e aí na segunda as temperaturas sobem bastante, a capital pode registrar 35 graus, o interior paulista pode ter temperaturas beirando os 37, 38 graus, e aí sim a gente pode ter lá pela quarta-feira uma condição de onda de calor. Então a gente está monitorando aqui o que vai acontecer, mas tudo indica que na próxima semana a gente passe por uma onda de calor aqui em São Paulo. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor, por favor, reforçasse o canal de comunicação com vocês, caso precisem, né, quem estiver nos acompanhando, enfrentar uma chuva como a que você mencionou, que está prevista aqui para o estado de São Paulo. Quais são os principais canais de informação? Telefone também, por favor. Olha, a população primeiro deve procurar os canais oficiais da Defesa Civil, que é o @Defesa Civil SP. Nós temos um canal no WhatsApp também, por onde nós informamos toda a população. O sistema de alertas que a gente envia tanto por SMS quanto pelo Cell Broadcast, que é o sistema que é direcionado direto para todos os aparelhos celulares que estiverem na área de risco. E o telefone de emergência, 199, que é ligado diretamente com as defesas civis municipais. Então não faltam canais oficiais para que as pessoas chequem as informações. Inclusive lá no nosso Instagram e no nosso Threads e no nosso X, né, o Twitter, nós temos lá postagens que foram feitas às 2h30, 2h40 da madrugada, já informando que não havia terremoto em São Paulo. A gente está antenado, conectado, informando em primeira mão a população para tranquilizar todo mundo. Então, quem quiser conferir, dá uma corridinha, olha nas redes sociais, que lá pela madrugada a gente já informou todo mundo que aquilo não era real, que não tinha nada com o que se preocupar. Tá certo. Tenente, muito obrigada pela entrevista, por esclarecer, né, essa fake news, se assim podemos dizer. Muito obrigada, até uma próxima. Bom trabalho para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Um abraço. Nós acabamos de falar com o Tenente Maxwell, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. E agora a gente vai conhecer um pouquinho de Michigan, nos Estados Unidos. Vamos ver. O estado de Michigan faz fronteira com 4 dos grandes lagos da América do Norte. Dentro do estado, mais de 11 mil lagos internos se espalham por 2 penínsulas, inferior e superior. O estado conta com mais de 10 milhões de habitantes e a maior cidade do estado é Detroit, que é a sede do setor automotivo americano. Michigan é o coração industrial dos Estados Unidos, sendo um dos estados mais industrializados de todo o país. Vamos então abrir uma câmera ao vivo para ver como está o estado de Michigan neste momento. Olha só que interessante, né? Essa câmera, ela está posicionada no condado de Otsego, na cidade de Gaylord, em frente a um boneco de neve, como vocês podem ver, que faz parte de uma atração turística chamada Snowman Cam. E nada mais é do que uma câmera ao vivo 24 horas por dia virada para esse boneco, porque atrás dele vocês estão vendo uma mesa onde são colocadas algumas comidas, refeições para os animais silvestres poderem se alimentar no inverno rigoroso. E assim a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima sexta-feira para você e um excelente final de semana. Até mais.